Olá, boa tarde. Nem todos que precisam fazer exames para detectar a Covid-19 estão conseguindo fazer pelo plano de saúde. Isso sem contar a demora na entrega dos resultados. É esse o destaque do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Conselho Administrativo de Defesa Econômica abre procedimento administrativo para investigar o setor de produtos médicos farmacêuticos no país. Passagem aérea. Afinal, o que fazer quando desistir de viajar por causa do coronavírus? As informações eram muito, ao mesmo tempo que eram muito precárias, o site não me dava muita opção. E ainda trabalho remoto. Superior Tribunal de Justiça vai funcionar com o mínimo de colaboradores. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu um procedimento preparatório de inquérito administrativo para investigar o setor de produtos médicos farmacêuticos. A iniciativa tem a ver com a grande demanda por produtos como álcool em gel, em decorrência de casos relacionados ao Covid-19 no país. O CAD avaliou que é necessário verificar se empresas do setor de saúde estariam aumentando os preços e lucros de forma arbitrária e abusiva. As empresas do setor de saúde serão oficiadas para apresentar no prazo de 10 dias as notas fiscais de aquisição dos produtos. Moradores de Goiânia reclamam de dificuldades para fazer os exames que detectam o coronavírus pelos planos de saúde. As operadoras são obrigadas a fazer os testes. A psicóloga dessa escola em Goiânia foi diagnosticada com coronavírus. A direção da instituição determinou a limpeza em todas as instalações e todos os estudantes precisaram fazer exames e ficar de quarentena. Quem tem plano de saúde, no entanto, teve problemas na hora de receber os resultados dos testes, que tem prazo máximo de 72 horas para ficarem prontos. Foi o caso do professor Marçal Ruggiero, que conversou por telefone com o Jornal da Justiça. A gente recebeu uma ligação dizendo que tinha acontecido um imprevisto e que o resultado do exame só iria sair em 8 dias. Nesse tempo todo a gente falou, mas como assim, né? Não, aconteceu um imprevisto, o problema, a culpa é do laboratório, não é nossa. A Secretaria de Saúde de Goiás já registrou 9 casos de contaminação pelo coronavírus até esta quinta-feira. 5 na capital do estado, 2 no município de Rio Verde e 2 em Anápolis. 83 suspeitas estão em investigação. A personal CAT na Bahia voltou de São Paulo na semana passada. Procurou o plano de saúde e o laboratório recomendado para fazer o exame. Não conseguiu. Embora o nosso governador, Ronaldo Caiado, tenha decretado que os planos de saúde, os principais 2 planos de saúde do nosso estado, deveriam fazer esse exame em um único laboratório de Goiânia, esse único laboratório ele não consegue atender a demanda. Complicada essa situação, né, que tem se repetido aí por todo o país. Para repercutir o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Denise Martins Costa. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Boa Denise. tarde. Obrigada. Bom, nós vimos na reportagem, realmente é um caso muito complicado, porque milhares de pessoas estão precisando fazer o teste e os planos de saúde se negam mesmo com a resolução da ANS da última sexta-feira, dia 13, né? O que prevê essa resolução? Bom, a resolução da ANS, que é a resolução 453, ela prevê, autoriza os consumidores dos planos de saúde a realizarem o exame para a detectação do coronavírus. E antes não era previsto, né, não tinha no rol da relação dos exames previstos pela ANS, não existia o coronavírus. E com essa resolução, os planos de saúde são obrigados a fazerem os exames nos consumidores que necessitem. Esse rol da Agência Nacional de Saúde é um rol taxativo e o exame do coronavírus foi incluído depois da pandemia? Os planos de saúde eles devem adotar a postura mais maleável, não ser muito taxativo para a realização de exames. Mas, no caso que eles são obrigados a fazerem o exame de acordo com a resolução, né, com aquele rol que prevê os exames da ANS. O que acontece? O consumidor, ele precisa
entrar com os requisitos para fazer o exame. Ainda que seja previsto pela ANS, ele tem que adentrar naqueles requisitos. Quais, por exemplo? Ter previsão médica, né? O médico ele deve analisar para ver se é caso realmente de fazer o exame e também ser abarcado para a realização do exame. Então, é tudo questão contratual. Nem todo consumidor que possui o plano de saúde ele está abarcado para a realização do exame. Deve ter previsão médica e ter o contrato do plano de saúde ser abarcado para esse exame do coronavírus. Ou seja, não é simplesmente estou resfriado, apresentei algum sintoma, quero fazer. Precisa seguir regras, né? Exatamente. O consumidor que tiver problemas, a empresa se recusou a fazer o exame, quais os procedimentos, o que fazer? O consumidor, ele, por precaução, está com sintomas do coronavírus, ele deve, para facilitar até o atendimento, porque muitos funcionários dos hospitais mesmo não sabem dessa informação, então o consumidor, para facilitar, ele deve pegar o contrato dele de plano de saúde, em caso não estiver, ligar para o plano de saúde e perguntar quais são os laboratórios, os hospitais que estão realizando esse exame do Covid-19. Agora, vimos na reportagem agora que algumas pessoas até estão conseguindo fazer o exame da Covid-19 via plano de saúde, só que o resultado demora muito. Existe um prazo razoável para a entrega desse exame? O prazo razoável, né, e até de conhecimento público, são de 48 horas. Um prazo, assim, em decorrência dessa pandemia é até longo, mas caso ultrapasse isso, um prazo razoável de 48 horas, caso ultrapasse isso, o consumidor ele pode entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde e informar a demora. Agora nós estamos vivendo num período de excepcionalidade, né? Então é preciso também a flexibilização dessa relação entre consumidor e empresa, tendo em vista que, por outro lado, realmente o resultado pode demorar em virtude dessa grande procura, né? Exatamente. O consumidor deve ter o bom senso, né? Não são todos os casos que tem a obrigatoriedade de fazer o exame, o consumidor deve ter esse bom senso e, por sua vez, o plano de saúde ele tem até a obrigação e o dever de informar o consumidor a respeito da possibilidade de fazer ou não o exame para a detectação do coronavírus. Doutora Denise, eu agradeço as suas informações sobre esse assunto. A Denise continua com a gente, daqui a pouquinho volta para falar sobre um outro assunto, a nossa próxima pauta, passagens aéreas. A gente volta já já. Obrigada. E agora o assunto passagens aéreas, que eu já adiantei aqui um pouquinho. Nos últimos dias você acompanhou aqui no Jornal da Justiça orientações sobre como agir caso tenha passagens compradas e precise cancelar a viagem por causa do coronavírus. Mas ainda assim tem muitos consumidores com dificuldades. O embarque deveria acontecer hoje, mas o avanço do novo coronavírus fez a Helena e os 13 amigos dela desistirem da viagem para Portugal, onde participariam da meia maratona de Lisboa. Começou aí uma outra corrida, pelo cancelamento das passagens. Eu pesquisava no próprio site da TAP, então assim, as informações eram muito, ao mesmo tempo que eram muito precárias, o site não me dava muita opção, porque ele não entendia que a gente estava num momento de crise. Então, se eu resolvesse cancelar meu bilhete, ele seria simplesmente cancelado e eu perderia tudo. O cancelamento só foi autorizado porque a própria companhia aérea tinha feito uma alteração no horário do voo, o que deu direito ao reembolso integral da tarifa. A Helena conseguiu resolver, mas muitos consumidores estão com dificuldades na hora de alterar ou cancelar o voo por causa do coronavírus. Por isso, atenção às seguintes regras. De acordo com a ANAC, é importante que os passageiros confiram se as companhias aéreas criaram regras flexíveis para o cancelamento diante do avanço do novo coronavírus. No caso de voos nacionais ou internacionais, mudanças feitas pela empresa devem ser avisadas até 72 horas antes do voo. Se o voo for internacional e a empresa descumprir o prazo ou alterar a viagem em pelo menos 1 hora, o passageiro tem direito a escolher outro voo ou pedir o dinheiro de volta. Com o aumento de casos de contaminação pelo coronavírus no mundo, a Secretaria Nacional do Consumidor também recomendou às companhias aéreas que permitam a remarcação ou cancelamento da viagem com reembolso integral por um período de 60 dias. Na última semana, algumas empresas mudaram o atendimento e até cancelaram voos, como fez a Gol, que somente terá voos internacionais a partir de junho.
A Latam reduziu os voos internacionais em 30%. A empresa já tinha suspendido os voos entre São Paulo e Milão. Já a American Airlines cancelou os voos para o Brasil. A previsão é de que eles comecem a ser retomados a partir de maio. E nesta quarta-feira, o Ministério da Infraestrutura disse que as empresas poderão fazer o reembolso das passagens em até 12 meses. Já os consumidores ficarão isentos de penalidades contratuais se aceitarem receber o crédito para usar na compra de uma outra passagem. Eu continuo aqui no estúdio com as empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. Doutora Denise Martins, aqui de volta agora à nossa pauta passagens aéreas. Bom, eu falei há pouco que nós estamos vivendo realmente num momento excepcional em que todos precisam se adaptar, inclusive consumidores e empresas, e essa relação de consumo que mudou completamente, né, doutora Denise? Sim. Ontem, o ministro Tarcísio da Infraestrutura anunciou essa questão do prazo de 12 meses. Como é que a senhora enxerga essa flexibilização, uma novidade, né, para o consumidor? Sim, é muito importante os consumidores saberem que no CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê expressamente com relação ao caso fortuito e força maior. Então, cabe ao consumidor também adotar o bom senso e dar a oportunidade até para as empresas se reerguerem também, porque estão passando também por momentos de dificuldade, para que o consumidor também não saia prejudicado. Inclusive, os consumidores eles ficarão isentos de penalidades contratuais, não é isso? Porque, normalmente, o consumidor, se não avisar, isso em situações normais, sem pandemia, o consumidor tem um prazo para avisar a companhia aérea que não vai embarcar, senão ele tem que pagar um valor a mais. Dessa forma, não, a medida também isenta. Sim, a medida isenta o consumidor até de sofrer penalidade, de ter que pagar algo mais. A não ser que ele queira posteriormente viajar para outro destino e aí eles vão ter que pagar a diferença de tarifa. Acaba sendo uma decisão boa para os dois lados, Exatamente. Né? Muito obrigada mais uma vez pela presença, pelas orientações. Boa tarde. Boa tarde. Veja a seguir as restrições adotadas em todo o país na tentativa de conter o coronavírus. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Acho que é por aí. Um primeiro exame feito num idoso de 69 anos, que morreu na última terça-feira em Niterói, no Rio de Janeiro, teria acusado positivo para o coronavírus. A informação é do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. A suspeita é que o idoso tenha sido contaminado por um enteado dele, que voltou dos Estados Unidos recentemente com teste positivo para a doença. O caso ainda não foi registrado pelo governo federal. De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil tem até agora 4 mortes e 428 casos de Covid-19 confirmados no país. Prefeituras de várias capitais aumentaram as restrições na tentativa de conter o coronavírus. Algumas pessoas ainda ignoram as recomendações de isolamento e vale lembrar que o desrespeito às medidas pode ser punido. O Parque da Cidade, uma das principais áreas de lazer da capital federal e rota de trânsito para muitos motoristas, amanheceu com as entradas de veículos fechadas. A determinação de fechar por 15 dias os parques, clubes, shoppings, cinemas e teatros foi dada ontem à noite pelo governo do Distrito Federal como mais uma medida para conter o coronavírus. Restrições semelhantes já estão valendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e começam a valer amanhã em Belo Horizonte. O governo do Distrito Federal também determinou a suspensão do atendimento em todos os bancos, públicos e privados. Apenas os caixas eletrônicos vão permanecer funcionando. Outra opção é usar os serviços remotos, como internet e aplicativo para celular.
Mesmo com o aumento das restrições, algumas pessoas insistem em desrespeitar o isolamento. Hoje pela manhã era possível ver pessoas caminhando e andando de bicicleta no parque da cidade. Há 2 dias, os Ministérios da Saúde e Justiça e Segurança Pública publicaram uma portaria estabelecendo punições para quem desobedecer determinações do serviço público, que tenham o objetivo de conter a doença. O descumprimento dessas medidas pode acarretar em responsabilização administrativa, civil e penal dos agentes infratores, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O outro crime previsto é o crime de desobediência, previsto no artigo 330, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. É importante dizer que a prisão, embora prevista não só no Código Penal como na portaria, ela só deve ser usada em casos extremos. O governo e o judiciário anunciaram a criação de um Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para atuar durante a pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito ontem, após uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, outros integrantes do governo federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O encontro deveria ser entre os presidentes dos 3 poderes, mas apenas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o presidente Jair Bolsonaro participaram. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi diagnosticado com coronavírus e está em isolamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não compareceu porque estava em reunião com outros deputados para discutir o decreto de calamidade pública. O texto foi aprovado ontem mesmo pela Câmara e ainda deve ser votado pelos senadores. Com o reconhecimento da calamidade pública, a União fica autorizada a elevar os gastos e não cumprir a meta fiscal estabelecida no orçamento deste ano, que já prevê um rombo de cerca de 124 bilhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou que o reconhecimento da calamidade pública vai permitir a aplicação de mais recursos na prevenção e redução de danos causados pelo coronavírus. Ele destacou ainda o projeto que cria o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça, que terá como função agilizar o julgamento de ações relacionadas à pandemia. A importância é evitar litígios, preveni-los, solucioná-los de maneira rápida, porque todos nós temos a real dimensão de que a dramaticidade do momento que nós vivemos levará a uma alta litigiosidade e assim nós, sistema de justiça e de controle, poder ter uma atuação a mais rápida possível. Dias Toffoli voltou a afirmar que o judiciário vai continuar atuando para garantir o atendimento ao país. O sistema de justiça brasileiro, senhor presidente, senhoras e senhores, não irá parar por conta do Covid. Nesse momento delicado, de fragilidade humana, o sistema de justiça deve mais do que nunca estar em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário à resolução dos litígios. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter as sessões presidenciais na Corte e ampliar possibilidades de julgamento por meio virtual. A resolução aprovada na sessão administrativa pelos ministros é mais uma medida do STF de combate ao novo coronavírus. A partir de agora, os processos podem, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou eletrônico, sendo possível as sustentações orais, inclusive no ambiente virtual. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a tecnologia precisa ser utilizada a favor do jurisdicionado. Eu fiz um levantamento de agosto do ano passado, quando nós, em sessão administrativa, aprovamos a utilização do plenário virtual até a última sessão virtual, nós julgamos mais ações diretas de inconstitucionalidade do que nos últimos 6 anos da Corte. Muito mais importante, me parece, julgar rapidamente as questões que não precisam ser tão debatidas do que ficar na fila décadas e décadas uma ação para que se aguarde que o plenário analise. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a saúde de todos precisa ser preservada, incluindo a dos próprios ministros, servidores, advogados e familiares. A doença ainda está concentrada em pessoas que têm acesso aos serviços privados de saúde. Mas na medida em que ela se dissemine, nós vamos ter a incidência da doença sobre pessoas que vão demandar o uso do Sistema Único de Saúde. Portanto, a preocupação de que haja uma contaminação muito ampla
ao mesmo tempo, acho que é uma preocupação de todos nós. O ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Ele defendeu que a troca de ideias não se faz no campo virtual. Por que não cabe? Porque colegiado pressupõe a troca de ideias. Nós nos completamos mutuamente. Ainda durante a sessão, por maioria, foi aprovada a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso de realização de sessões ordinárias a cada 15 dias. Também foi aprovada a possibilidade das sustentações orais por videoconferência, nas sessões presenciais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou que o tribunal continua em pleno funcionamento. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. Assim como os médicos e enfermeiros e todos aqueles que atuam em hospitais, nós, integrantes do Poder Judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, os ministros de tribunais superiores, os magistrados, servidores e colaboradores também atuam em uma fronteira, qual seja a fronteira da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da pessoa humana. Portanto, o sistema judicial não e jamais será paralisado. E no Superior Tribunal de Justiça, presidente da Corte pediu às unidades que aumentem ao máximo o número de servidores em trabalho remoto. O pedido do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, é que a sede do tribunal funcione com o mínimo de servidores e colaboradores terceirizados. Essa medida faz parte de uma resolução e o objetivo é conter o novo coronavírus. O ministro explicou que o setor de tecnologia da informação e comunicação do tribunal está preparado para auxiliar todas as áreas. E o ministro foi enfático, disse que para vencermos com rapidez a disseminação do novo coronavírus, cada um deve fazer a sua parte, permanecendo em casa e cuidando da saúde, e que as principais áreas do tribunal podem fazer trabalho remoto até que essa situação extrema se estabilize. A medida vale até o dia 17 de abril, podendo ser prorrogada. E você vai ver no próximo bloco, a Prefeitura de São Paulo tem multa reduzida por atraso em obras contra enchentes. Os detalhes no próximo bloco. É o meio pelo qual dirime os direitos e deveres da sociedade perante os conflitos. A conciliação. O Superior Tribunal de Justiça reduziu para 10 milhões multa à Prefeitura de São Paulo por atraso em obras contra enchentes. A multa foi aplicada por atraso na conclusão das obras de contenção das chuvas em São Paulo, no Jardim Celeste, região do Butantã. A condenação é resultado do julgamento de uma ação civil pública em 2015, com o objetivo de remover moradores e realizar obras no bairro. Como essa decisão foi descumprida, o TJ definiu uma multa para a Prefeitura no valor de 51 milhões de reais. Aqui no STJ, a Prefeitura de São Paulo entrou com um recurso para rever a legalidade e o valor da multa. Alegou que o orçamento para as obras era de 2 milhões e 400 mil reais e, por isso, a multa de 51 milhões seria desproporcional. O relator da ação no STJ, ministro Sérgio Cuquina, concluiu que a legalidade da multa não poderia ser revista, porque foi tomada com base nas provas do processo, mas considerou fora do razoável o valor da multa. O ministro observou que o montante é 21 vezes maior que o valor inicial destinado às obras e destoa dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ressaltou ainda que o pagamento da multa poderia representar um prejuízo à população do Estado, que ficaria sem investimentos públicos em outras obras de contenção das chuvas. Por isso, a multa foi reduzida para 10 milhões de reais. O preço médio oficial da cesta básica da cidade de Jandira, em São Paulo, será integrado ao salário de um vendedor.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O vendedor foi dispensado por supostamente ter desviado R$ 14 de um cliente. Ele questionou a justa causa na ação e pediu, entre outras parcelas, a integração da cesta básica ao salário. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que havia negado os pedidos de reversão da justa causa e de incorporação da parcela ao salário. De acordo com o TRT, os valores pagos a título de cesta básica não dizem respeito à contraprestação pelo trabalho, mas a benefício social e, portanto, não integram a remuneração. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. O relator do recurso na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, assinalou que, de acordo com a súmula 241 do TST, o vale para refeição tem caráter salarial e integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Sendo assim, o ministro restabeleceu a sentença, revertendo a justa causa, e determinou a integração do valor da cesta básica ao salário do vendedor. A decisão foi unânime. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho na sequência com o programa especial Coronavírus. Obrigada pela sua companhia, eu espero você já já.